Graças a Deus você é homem. É certo jogar na loteria? É certo confiar na sorte? No que está a sua confiança? Em Deus e na sua palavra ou nos jogos de azar? O nosso tema de hoje é: não jogue o seu futuro na loteria. Fique comigo e nós vamos conversar sobre isso. Provérbios capítulo 13, verso 11, diz assim pra gente: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Alex McFarlane compartilha nesse devocional na estrada, Meditações para Homens que Viajam, que os jogos de azar se tornaram um fenômeno nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Eles explodiram no modelo online e no presencial, ou seja, aquela coisa que você faz em casa ou aquela coisa que você faz em conjunto. E é interessante que ele compartilha que nos Estados Unidos eles faturam mais de $1 bilhão por ano com loteria. É muito dinheiro. Eu pesquisei um pouquinho aqui no Brasil e no Brasil é mais de 5 bilhões de reais que as empresas que geram as loterias faturam por ano. Ou melhor, quanto as pessoas gastam, os brasileiros gastam na loteria. Uau, isso é muito grande. São várias opções na loteria, Mega Sena, raspadinha, tantas outras que tem que as pessoas querem investir para que possam enriquecer de forma rápida. E infelizmente, inclusive os cristãos têm feito isso também. E nós lembramos você que o propósito desse nosso devocional é que eu e você sejamos parecidos com Cristo. Cristo confiou em Deus em todo momento, seu Pai. E o maior objetivo de um homem é ser semelhante a Cristo. O Edwin Cole sempre diz: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É verdade que a palavra de Deus não fala muito sobre jogos. Entretanto, as Escrituras nos advertem contra o desejo por uma gratificação instantânea e contra as falsas promessas de esquemas questionáveis. As Escrituras também nos advertem com relação à exploração dos pobres. Em Provérbios 28 e 20, o sábio Salomão nos adverte: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Num verso antes ele fala, no 19, quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Uau! Que princípios importantes da palavra de Deus. Porque se você olhar no Brasil, ouvi uma reportagem há algum tempo, de cada 10 pessoas que ganham na loteria, 7 delas, se eu não estou equivocado, voltam a ficar pobres, sem nada. Por quê? Porque não passaram pelo processo de se preparar, aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Aprendi com um grande amigo meu há muitos anos que Deus possa sempre colocar nas minhas mãos aquilo que eu saiba administrar. Não nos talentos e nos dons que eu e você temos de multiplicação, mas a administração aqui dentro do coração. O quanto que isso comanda o meu e teu coração. A Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então a confiança nas riquezas é a confiança em Mamon. A confiança que Deus provê é uma vida abençoada e próspera. E é isso que Salomão quer dizer nesse Provérbios. O jogo, ele desestimula a gratificação adiada. Aquele processo que eu e você passamos. E uma cultura autoindulgente, ou seja, que busca desculpar os próprios erros ou que aceita facilmente os próprios defeitos, autocomplacente, sempre se achará uma desculpa para fazer o que não é correto. Nós sempre queremos nos justificar. O Edwin Cole fala isso, que a autojustificativa é culpar os outros pelo nosso próprio fracasso. Então o que eu quero levar você nesse devocional, porque está falando a confiança na loteria, que eu e você temos que ter a nossa confiança em Deus. Como cristãos, ao apostarmos em jogos de azar, estamos sendo incrivelmente inconsequentes e colocando a confiança no que não agrada o coração de Deus. Uau! Provérbios, no capítulo 21 e verso 5, fala assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Uau! Olha quantos princípios valiosos para mim e para você. Então não confie nas loterias, não jogue o seu dinheiro fora.
Não jogue a sua confiança naquilo que não gera confiança. Ponha a sua confiança em Deus. A Bíblia fala que quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Para os crentes, Alex comenta com a gente, que tem muito mais em jogo nessa situação do que uma responsabilidade fiscal. O jogo compromete a mordomia cristã e o senhorio de Cristo. Por isso o dinheiro não é nosso, e sim de Deus. Salmo 24:1 fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e o que neles habitam. Permita o Senhor gerir as suas finanças. Não se deixe sucumbir por obsessão pelos jogos de azar. A virtude interna por parte dos cidadãos e as condições externas favoráveis por parte de uma sociedade ou de uma economia são necessárias para o sucesso verdadeiro e o crescimento a longo prazo. E os jogos, em qualquer forma, destrói essas situações. Então não confie nos jogos. Confie em Deus, coloque os seus negócios diante de Deus, coloque a sua vida financeira. Nós precisamos entender, o Edin Cole fala uma frase que para mim ela é extremamente relevante: a sociedade está impondo seus costumes e ideias à igreja de Deus. E eu e você fomos chamados para ser luz e sal dessa terra, ou seja, é para mim e você influenciar. Abraão, quando ele vai lá e luta contra os países que estavam lutando contra Sodoma e Gomorra, e ele vence a batalha, e o rei de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, isso aconteceu, quer presenteá-lo, ele fala assim: eu não quero nada de você, para que você não diga que você me enriqueceste. Ou seja, Abraão tinha a convicção de quem faria enriquecer era o próprio Deus. A Bíblia fala que 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, mas em todas as 10 vezes Deus o fez prosperar. Ele mudou o nome de suplantador e enganador para Israel, que é Deus prevalece. Ou seja, em toda situação Deus prevalece. As Escrituras e os registros históricos prometem bênçãos e paz para os que se levantam e se posicionam em Deus. Provérbios 3, 5-10 fala assim para a gente, presta atenção nessa leitura. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Uau, eu gosto tanto desse texto. Porque ele já inicia no capítulo 1 dizendo assim: não te esqueça dos mandamentos. Não se deixe levar pela sociedade. Não seja um cristão que confia nos jogos de azar, na loteria e aposta aquilo que Deus tem dado a você de recurso naquilo que é do diabo. Acredite no Senhor, acredite na multiplicação que Deus pode fazer. Isaac ficou, o povo estava indo para o Egito e Deus falou assim: fica aqui, eu vou te fazer prosperar. E a Bíblia fala que ele plantou e não choveu e não mandou serração, não tinha orvalho, mas Deus fez com que colhesse 100 por 1. Deus te faz prosperar mesmo nos momentos difíceis. A UDF tem um curso chamado Crown Finanças Extraordinário, que é um estudo profundo e ensina-nos a nós sermos fiéis mordomos fiéis pela palavra de Deus. Eu e a minha esposa fizemos em 2003 e foi tão impactante para a nossa vida. Nós nos arrependemos diante de Deus, colocamos as nossas finanças diante de Deus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e pedimos para Ele nos ensinar a ser verdadeiros mordomos. E desde 2003, eu e a minha esposa nunca mais entramos em dívidas. Não somos ricos, somos missionários, mas Deus tem nos cuidado de cada detalhe e nos feito prosperar melhor do que quando eu estava ainda em ferramentaria e trabalhando na minha profissão. Porque Deus endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Coloque o pouquinho que você tem. Lembra da viúva? O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. E Deus multiplicou. E ela pergunta para o profeta depois da multiplicação: o que eu faço? Vai, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. Deus sempre tem mais para te dar do que eu e você merecemos. Então não aposte na loteria, não aposte nos jogos de azar. Seja um cristão que confie em Deus. Isso vai fazer
muita diferença na sua vida. O nosso próximo devocional vai continuar um pouquinho parecido com esse tema. O tema será a serenidade da mordomia. Meu desejo do coração é que eu e você, como homens, sejamos um homem teleios, um homem completo, que vive plenamente em Deus e confia no Senhor. Graças a Deus você é este homem. Que Deus te abençoe.